vocês. Hoje nós vamos ter a presença de um convidado, o primeiro convidado da nossa página, para falar um pouco sobre, continuar falando um pouco sobre o nosso tema. O nosso convidado é o João Henrique, engenheiro, estudante, um eterno estudante das terapias holísticas. Sim. E da teosofia. E ele vai falar um pouco hoje da sua experiência em ser idoso, Já está com 66, 65, Entrando. Vou fazer agorinha, semana que vem. Semana que vem. 66. E vai falar um pouquinho dessa experiência pra gente, o que é ser idoso hoje. Aí vai ficar um pouquinho difícil, porque eu não me considero idoso. Eu sou um jovem com um pouco, o corpo um pouco desgastado. Mas para a gente falar sobre alguma coisa generalizada é bastante difícil. Vamos começar pelo princípio. Todo ser humano, o ser humano são todos iguais, todos os seres humanos são iguais. O que faz com que eles sejam iguais? As suas individualidades. Todo ser humano é individual. Portanto, todos os seres humanos são iguais nas suas individualidades. Isso leva à seguinte compreensão, no meu ponto de vista. É praticamente inviável se criar regras, se criar padrões para seres humanos. Todos eles percebem as experiências de maneira individual. Então, o fato de eu me sentir um jovem é uma característica totalmente minha, da minha individualidade. Outras pessoas com o mesmo tempo de vida têm outra percepção da realidade delas. O respeito que a gente diz assim, a gente não deve julgar o próximo, ter respeito ao próximo, é justamente porque cada um vivencia as experiências do seu momento, da sua individualidade. Nem vou dizer ponto de vista. Na minha percepção, ponto de vista é o nível de conhecimento que o cara tem. Se o cara tem um nível de conhecimento raso, o ponto de vista dele vai ser limitado ao conhecimento que ele tem. Quanto maior o conhecimento, mais abrangente a sua interpretação das experiências, portanto, cada um vivencia uma experiência totalmente individual. Você me perguntou como é que eu me sinto com essa idade. Na realidade, eu posso dizer o seguinte: quando eu tinha 42 anos, um sujeito, numa tratativa de negócio, ele disse assim, não, mas tem um cara que já tem 42 anos. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, como eu 42 anos? Eu achei que eu tinha uns 20, uns 25. Eu fiquei indignado com ele, E aí depois, como sempre, as experiências de vida a gente vai refletir, vai analisar. Aí eu disse, não, eu tenho 45 anos de idade, mas a minha cabeça não é de 42 anos. E hoje eu posso dizer o seguinte, até os 60 anos, que é considerado pela sociedade, quando o cara atinge a maioridade, eu, no meu ponto de vista, era um cara comum, não tinha nada de idades, não levava em consideração o meu tempo de vida, ia vivenciando as experiências dentro da minha capacidade de observação, de contemplação, mas a partir dos 60 anos de idade, deu um treco, assim, meio que um estalo. Naquela época, quando eu fiz 60 anos, eu tinha Parkinson. Eu estava com uma dificuldade de movimento, tomava 8 Prolopas por dia, a minha vida era uma bagunça. E aí as coisas foram aparecendo, os eventos foram se sucedendo e eu fui interpretando de maneira diferente cada um dos eventos que apareciam. E aí, de uma hora para outra, eu resolvi, não, por que eu estou aqui com Parkinson? Para que eu vou ficar doente? Eu não tenho que ficar doente, eu não tenho que me submeter às limitações do meu corpo físico. E aí comecei a ressignificar todos os meus aprendizados, meus sentimentos, a visão de mundo que eu tinha, e, de uma certa forma, desbancou aquela desestrutura física que me levava a ter Parkinson,
desbancou uma série de eventos nos relacionamentos em volta de mim, e eu passei novamente a ter 40 anos de idade. Viver né? novamente. Viver novamente. Então você se sentiu limitado por alguém quando você fez 60 anos? Ou por algo? Não, eu não penso que alguém tenha me limitado. Eu mesmo não percebi o quanto eu estava me limitando. A partir dos 60 anos, quando me ofereceram um cartão de ônibus, negócio grátis, eu disse, não, mas para que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou me correr atrás de uma coisa que eu não vejo necessidade para isso? É real que, para quem tem dificuldade financeira, é necessário, né? Mas é ilícito para quem tem usufruir desses benefícios que a sociedade coloca à disposição, sendo que você não está necessitando, você está usufruindo de um direito que foi dado, mas que de fato você não precisa. Então, na realidade, você está tirando do outro, que precisa. Né? Essa é a minha visão. Né? E aí eu conheci a Cleide, porque dentro dessa mudança toda, eu saí, mudei minha vida. Depois dos 60 anos, meu pai já estava com 89 anos. Aí, por uma série de motivos, eu acabei indo morar com ele. E comecei a viver com ele, né? Tentar mostrar para ele que era possível ressignificar as coisas, que era possível ter uma qualidade de vida que não é imposta pelos outros. As deficiências não são impostas por nós mesmos, que a gente se permite que isso aconteça. Né? Então, eu conheci a Cleide depois de um evento que foi, digamos assim, um para-te quieto, para pensar. Quebrei uma vértebra, fiquei 3 meses de cama, né, para recuperar, para voltar a caminhar. E aí, nesses 3 meses, foi muito interessante, né? As fichas vão caindo, a gente vai aprendendo, vai vendo as pessoas que realmente... Na realidade, a gente imagina as pessoas como elas são. E quando você para de imaginar como elas são, você fica quieto só expectando, olhando como elas agem com você, aí você realmente tem uma visão sem julgar. Porque você não está pedindo nada, você não está pressupondo alguma coisa. Simplesmente as pessoas começam a se mostrar como elas são, porque você não tem nada a oferecer e nada a pedir, né? E aí eu conheci a Cleide, que eu precisei dela para me ajudar aqui. E graças a Deus ela foi uma pessoa assim que me deu um centro, né? Que todas as informações caem, mas elas caem assim que nem uma chuva, né? Depois você tem que colocar ela nos poros, acertar o lugarzinho de cada uma, ver o que vai acontecer, né? Isso a Cleide está me oferecendo e continua me oferecendo. Além de ser uma grande amizade, né? A criatura maravilhosa. Hoje, com 65 anos, tem alguma coisa que te impeça, que te lembre assim, você é idoso, você não pode fazer isso porque você é idoso? Tem alguma coisa que te limita, que te bloqueia por ter 65 anos? Não tem nada a ver com a idade. Sim. O que tem a ver é, por exemplo, essa queda que me causou uma ruptura na vértebra, ela não ocorreu porque eu sou idoso, ela ocorreu porque eu sou teimoso. Eu fui fazer alguma coisa que estava além das minhas limitações. Então, nesse momento, eu não tenho que me preocupar com a minha idade, eu tenho que me preocupar com a minha capacidade física que está sendo reduzida por uma série de coisas. Pela idade também, mas pela falta de atividade, pela uma série de coisas que a gente tem expectativa ainda de agir como jovem e o corpo não responde mais. Né? Então, não é a idade que está comprometendo alguma coisa. O que está comprometendo, que eu vejo que é necessário é adequar as minhas expectativas de limitação física ao que eu tenho para usar aqui, que é esse corpo que já tem 65, vai fazer 66 anos. Mas mesmo assim eu estou muito contente com esse corpo, né? Porque ao longo desses 66 anos, a não ser esse Parkinson, né?
eu estou zero de fábrica. Eu não tive uma operação. Na realidade, eu tive uma embolia pulmonar quando eu estive nas regiões altas, né? Mas essa embolia ocorreu 15 dias depois de eu ter retornado dessas regiões altas. E todo mundo dizia, não, ou o teu coração pifa ou o teu pulmão estoura, tu não tem alternativa. Eu olhava para as pessoas, mas não pode ser tudo isso, né? E na realidade, 15 dias depois eu estava zerado, né? Eu não acreditei naquilo que eles diziam de criaram para mim. Eu não permiti que aquela informação chegasse a mandar no meu físico. Eu penso que também o Parkinson, ele desapareceu, digamos assim, por um comando de vontade em relação àquilo que estava ocorrendo dentro do meu organismo, né? Não me permitir que isso acontecesse. Eu sei que não é fácil, não vou dizer que isso... É que nem eu disse no início, né? Cada pessoa é uma pessoa. Para alguém isso funciona, para outros talvez não, né? Mas o caminho do conhecimento, que é você compreender cada vez mais o teu organismo, como funcionam como funciona a vitalidade, como ela percorre, como funciona o teu pensamento, isso é o mais importante. A vitalidade é consequência do teu pensar. Se tu tem um pensar fixo, se tu te permite obsessões em termos de pensamento, aí eu digo obsessões, desejos, ilusões, ilusões porque você quer alguma coisa que nesse momento é inatingível, então se torna uma ilusão. Mas se você se permite ser racional nesse ponto e não se entrega a esses ímpetos, que são desejos, são sentimentos, emoções passionais, né? Você consegue comandar o teu organismo para que ele continue funcionando da forma que sempre foi e sempre deverá ser, né? O que mais? Você tem 2 filhos, né? 3. Desculpa, 3. É. E você é uma pessoa independente, mora sozinho. Em algum momento, eu sei que você não permitiria, mas em algum momento, algum dos seus filhos tentou, assim, falar, não, pai, tá na hora de você morar comigo, não, pai, calma um pouco, tentou te limitar? Não, a coisa funciona mais ou menos assim. A minha filha, a mais velha, ela é filha do primeiro casamento, ela nunca morou comigo, a não ser até os 3 anos de idade, e ela sempre foi criada e conduzida pela mãe dela, né? Eu sempre tive um excelente relacionamento com ela. Cada vez que eu encontro ela, ela diz assim, pô pai, parece que eu te vi ontem, o teu amor por mim não muda. Eu disse, não vai mudar nunca. Não é a distância que importa, né? Eu me permito deixá-la seguir o caminho dela. E eu tenho de volta o carinho dela, que não é necessariamente um toque, uma convivência, mas eu sei que ela está lá e eu estou aqui e nós dois vivemos legal. Com os meninos, já foi um pouco diferente, eu vivi com eles, mas a minha maneira de agir com eles tornou, de certa forma, eu sempre fui meio retraído, né? Meio fechado, mas isso fez com que eles fossem à luta e criassem a vida deles independente de mim. Eles não têm a mínima preocupação de que eu precise deles. Eu dei a liberdade a eles, eu penso, né, que dei, eu agi de forma a isso, que eles sejam autônomos, e da mesma forma eles me dão essa liberdade de que eu seja autônomo. Talvez um dia, né, que nem diz o Carlos, um dia que talvez eu precisar deles, né, pode ser que eles venham a querer viver comigo. Mas eu até tive a oportunidade, em vez de vir a São Lourenço, eu poderia ter optado por ir morar junto com o filho lá, não junto com ele, mas na mesma cidade com ele. E na minha percepção eu estaria criando um problema para ele, que eu estaria próximo dele e de alguma forma ele teria que me dar a atenção e limitar as ações dele em relação à minha pessoa, por eu estar lá.
Então eu prefiro que ele esteja lá, bem, ele também está sozinho. Mas ele está bem, está sozinho, está com o Jeremias, que é o meu netinho. O Jeremias é um bull terrier, né? Ele está bem com o Jeremias e eu estou bem aqui. Eu chegando em São Lourenço, abri uma nova vida. Eu digo que eu renasci pela segunda vez, né? Encontrei essas pessoas maravilhosas que eu convivo aqui, né? Claro que eu vim para cá por causa da sociedade que eu pertenço. Sou membro da Ordem do Santo Grau, da Sociedade Brasileira de Audiose. Mas isso aqui abriu uma possibilidade nova. Então, em vez de eu estar fazendo 66 anos, eu estou fazendo um ano e meio, mais ou menos, que é quando eu decidi vir para cá, e vida nova daqui para frente. Vamos ver até quando, né? E você falou do seu pai, né? Que você foi morar com ele, já estava quase 90 anos. E aí, você sente alguma diferença, assim, do seu processo de envelhecimento com o processo de envelhecimento dele? Por que você foi morar com ele, que você sentiu a necessidade de morar com ele? Olha, o Canizio é uma pessoa difícil, né? Mas eu também sou. Porque, se analisando dessa forma, a maneira dele agir com relação aos filhos foi totalmente diferente da que eu acho. Mas a condução nessa maioridade dele é muito parecida com a minha. Ele sempre quis ser independente. Tanto é que ele estava com 89 anos, eu fui lá porque morar com ele por uma série de motivos, mas ele não queria, ele achava que ele estava muito bem, que ele não precisava de ninguém morando com ele, né? E pela nossa lei, nessa idade, não tendo uma pessoa convivendo, existe uma coisa chamada abandono de incapaz. Sim. Então, de uma certa forma, eu tinha obrigação de estar lá, né? Eu fui, estive lá com ele. Tive a oportunidade de, nesses 3 anos ou 4 anos de vida que eu estive com ele, de viver com ele de uma maneira, não assim aquele pai idolatrado, mas um pai que já estava debilitado. E não que eu fui passar a mão na cabeça com ele, que senão ele tomaria conta e eu seria um serviçal para ele, mas de uma forma que eu pude, para mim foi muito importante, para ele eu não sei, mas para mim foi muito importante, porque desmanchou aquela visão toda dos 60 anos de idade que eu vivi como filho dele, né? E aí eu consegui tratar ele de igual para igual e de certa forma a minha intenção de ir para lá foi tentar dar a ele um pouquinho de ferramenta de raciocínio com relação às coisas da vida, que eu nunca concordei da maneira dele raciocinar. Mas, para ele, provavelmente não tem ajudado em nada, mas para mim foi muito bom. Porque eu consegui, olhando ele, compreendê-lo, né? Como ele construiu. O cara nasceu em 1927. 1927 não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha nada. E ele queria lá o computador, o melhor que tivesse. Eu comprei o computador para ele. Ele não sabia usar. Então, e não dava para forçar, né? Não porque dava ele estava dentro do limite dele. Dentro do limite dele. Então, assim teimoso que nem ele era de não aceitar que alguém tivesse cuidando dele, que ele sempre teve bem, né? Ele não precisava, né? Independente, ele sempre foi independente. Para mim foi ótimo, porque da maneira que eu pude, eu fiz o que eu podia por ele e resolvi todas as pendências que normalmente um filho tem com o pai, né? Isso para mim foi um presente, né? E quando eu vim para cá, eu agradeci ele lá. Disse, obrigado, pai, me liberou, agora eu posso ir. Né? E eu espero que ele tenha ficado bem, né? Eu não tinha grandes condições de trato pessoal com ele, mas o que eu pude de dar a ele atendimento médico, ele foi um ano entre o hospital e volta, e a última vez que eu saí do hospital não tinha condições de levá-lo para casa, aí botei num residencial, ele foi bem tratado, acolhido, né? Então, eu penso que isso foi maravilhoso para mim, porque eu cumpri a minha missão, né? E isso me dá uma estabilidade hoje de poder fazer qualquer coisa aqui, né? Aqui na minha vida, né?
E nessa cidade maravilhosa que é São Lourenço, conhecer pessoas assim, o Rafael, o esposo dela, as meninas que me ajudaram aqui no momento que eu tive dificuldade, que eu caí, 3 meses de cama. Né? Uma pessoa totalmente dependente, ter que ficar 3 meses. Mas isso que é pedindo, interessante. né? Pergunta às tuas meninas que estiveram comigo no início. Eu nunca reclamei. Sim. Eu nunca tive um dia assim de depressão por estar preso na cama. Porque você tinha uma compreensão do porquê que você estava lá. Mas tem pessoas que não aceitam a dependência, ter que pedir, não aceitam a limitação. Então tem essa diferença. Cleide, eu penso que todos nós viemos aqui para aprender alguma coisa. Né? Ou você aprende, ou você repete. E vai sofrer. Né? Então, já que não dá para fugir, a gente encara na boa. Né? Quanto mais a gente reclamar, pior fica. E eu estou tranquilo. Você está me dando uma estrutura muito boa até hoje. Né? Que bom. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter dividido com a gente a sua experiência. E eu queria, convidei o João justamente para mostrar como é o nosso idoso hoje, totalmente independente, capaz, que busca, que corre atrás e que não deixa as coisas externas te limitarem, não deixa a família, não deixa os obstáculos, as imposições da vida limitá-lo. Posso falar uma coisinha? Claro. Eu não sou terapeuta, quer dizer, alguma coisa de terapia eu faço, mas eu não sou cuidador. Fui cuidador do meu pai. Mas eu penso o seguinte, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas todo cuidador tem, se ele usar o que eu acho que é correto, você permitir a liberdade ao idoso, você não impor nada ao idoso, conduzir. Sim. É claro, meu pai, por exemplo, queria ficar sem tomar banho a semana inteira. Aí eu disse lá no hospital, disse para o médico, faz o seguinte, para o enfermeiro, disse que foi o médico que mandou e tu não pergunta se ele quer tomar banho. Tu entra e diz, vamos tomar banho. E aí um dia ele entrou com uma cara feia e disse, vamos tomar banho. Meu pai não respondeu, ele foi tomar banho. Porque nesses casos especificamente, que são necessidade de procedimento, você não pode dar opção para o idoso, senão ele se mata. Né? Agora, fora isso, eu penso, né? As pessoas dizem assim, teu pai não tem condições, cortar isso depois, tudo bem. Teu pai não tem condições, ele caminha, tem com dificuldade, não sei o quê, ele passa a avenida aqui correndo, ele cai ali, um carro vai pegar ele. Ele diz, o que tu prefere? Que eu amarre uma bola no pé dele, deixe ele preso no pé da cama? Não, ele vai lá, se acontecer alguma coisa, a gente vai consertar. Né? Então, é mais interessante tu permitir o idoso correr algum risco com relação à liberdade dele, às atividades, os anseios dele. Não tomar banho, ficar sem tomar banho. É preferível tu permitir isso do que tu criar um transtorno psicológico para ele. Obrigado, João. Até uma próxima entrevista. E obrigado a vocês que assistiram, curtam o nosso canal e compartilhem se gostarem. Eu não tenho muito o que agradecer a respeito da entrevista. Eu te agradeço por todo o tempo que tu dedicou a mim, ao trabalho, e quero dizer aqui que é um lindo trabalho esse que tu está fazendo na entrevista, levar para as pessoas uma nova visão, expandir conhecimento, né? Para que as pessoas reflitam e vejam a melhor maneira de agir com os idosos, comigo, por exemplo, né? Mas sempre lembrando da liberdade a eles, que eles, dentro do nível de conhecimento deles, que eles se sintam livres e gente ainda. Te agradeço também, agora especificamente, por ser a primeira entrevista que fizeste com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima.